Olá galera, vamos para mais um vídeo. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos e aqui mais um vídeo de desenvolvimento de exercícios aqui no cálculo numérico, que é uma disciplina dos cursos superiores na área de exatas, tá bom? Vocês devem ter visto o que é interpolação polinomial. Interpolar é substituir um polinômio, dado uma tabela, substituir um polinômio, uma função, no qual você não conhece essa função, só conhece os pontos desta função que estão na tabela. E aí, neste vídeo, vamos tratar aqui de polinômio interpolador de Lagrange. Tá bom? Nós vamos determinar um polinômio que vai substituir aquele que está na tabela, tá certo? E na hora de elaborar esse negócio aqui, que é chamado polinômio interpolador de Lagrange, a gente vai precisar de uma soma. Por que uma soma, Era? Então tá aqui, ó, um polinômio, algebricamente, ó. Isso que está aqui, somado com isto aqui, somado com isto e assim por diante. Esse carinha f de x0, L0 e assim por diante é isso aqui, ó. Isso aqui é o somatório que a gente vai montar, calculando Lagrange e multiplicando pelo f de algum x que está na tabela. Isso aqui, leia-se produtório, tá bom? Então, para cada um desses aqui, ó, f de x0 vezes L0, mais, por isso da soma, mais f, né, de x1 vezes L1, e assim por diante. Tá ok? Então, interpolar é determinar um polinômio que substitua este valor, usando os mesmos pontos da tabela. Tá ok? Também, se eu quiser calcular entre x1 e x2 algum outro valor, fica difícil eu calcular do jeito que está aqui. Então, esse polinômio que a gente vai determinar vai te facilitar isto, tá bom? Tá ok? Isto que é, e a gente vai trabalhar neste vídeo, exatamente com o polinômio interpolador de Lagrange. Eu tenho um outro vídeo, que eu já fiz mais um exercício, repetir tudo isso. Se você está assistindo esse pela segunda vez, quer dizer, esse é o segundo, você já pula toda essa passagem aqui. Se você vai assistir esse, vai pular o outro, porque eu estou repetindo algumas coisas, tá bom? Ok? Então, a gente vai olhar, o que, que vai ser dado? Vai ser dado uma tabela, a gente vai olhar para essa tabela e saber o número de pontos. O que, que é número de pontos? Zero, ó. X0 tem a imagem, lembra? X e Y lá no gráfico, lá na tabela. Em funções, é assim que você trabalha, com o domínio e a imagem, domínio e a imagem. Então, você vai verificar lá quantos pontos tem a sua tabela e o grau do polinômio, basta tirar uma unidade deste n. Então, se eu tiver 3 pontos, 3 menos 1, 2, vou ter um polinômio do segundo grau. Se eu tiver 4 pontos, 4 menos 1, 3, um polinômio do terceiro grau. E assim sucessivamente. Em outro momento, você já trabalhou, já determinou funções a partir de 2 pontos, 3 pontos, usando o sistema linear. Não sei se vocês lembram disso, mas aqui no cálculo numérico, você vai trabalhar com muitos pontos. Claro que aqui vocês vão buscar os fundamentos, porque se você vai trabalhar depois com software, mas não adianta você não, né, ter esse conhecimento, esses fundamentos, esses conceitos, essas definições, e achar que vai dar conta só trabalhando com software. Você não vai saber nem o que é, como você vai substituir esses valores lá. Tá certo? Então, esses carinha aqui a gente já existe, eu já tenho o f de x0, o f de x1, o f de x2, que são esses valores eu já tenho na tabela. Tá certo? Como também eu já tenho esses caras. Mas eu estou dizendo aqui, na hora de montar o polinômio, eu só preciso calcular estes valores aqui, ó. O L0, que é o Lagrange, era de Lagrange. O L1, o L2. E como é que se calcula, era? Olha lá, quando eu estou no L0, isso aqui em cima é sempre um produto, tá bom? No caso, se for de polinômio do segundo grau, que é a maioria que a gente vai fazer, que eu já fiz, aliás, eu estou fazendo neste, tá? Vai ter só um produto de 2 fatores em cima, 2 fatores embaixo. Mas se for um polinômio do terceiro grau, vai ter 3 em cima, 3 embaixo, e sempre o produto. E aí, quando você está calculando o L0, o x0 não aparece aqui em cima, tá vendo? Ele aparece aqui embaixo, ó, exatamente na coluna do x. No L1, a mesma coisa, olha. Por que isso era está falando assim? Vai facilitar para você. Você não tem que ficar olhando toda hora essas formulazinhas que atrapalha, né? Olha lá, L2, o x2 não entra lá em cima, tá bom? Vamos para exercício, tá?
para a gente facilitar esse processo, tá bom? Então, eu tenho aqui em cima uma tabela, tá aqui uma tabela, ó lá, x, a variável é x, c de x. Então, quando x é 0, c de 0 é 7. Quando x é 1, c de 1 é 9. Quando o x é 2, aqui é 22. Então, a gente vai determinar um polinômio que vai substituir este valor aqui, vamos colocar entre aspas. Então, isso é interpolar. E a gente não pode trabalhar com valores que estejam à esquerda de 0 e à direita de 2. Tem que trabalhar com esses valores e dentro destes. Então, para calcular C de 0, a gente já tem, de 1, de 2. Mas se eu pedisse para você calcular aqui valendo 1,5, fatalmente daria para fazer, mas demoraria muito para você encontrar esse C de 1,5. Tá certo? Demoraria. Então, esse é o objetivo de calcular o polinômio, tá? Que contém os pontos e interpolam a função c de x. Tá ok? E aqui, no caso, em reais. De uma indústria que produz aparelhos eletrônicos. Ok? Então, esta é a tabela onde tem lá a produção. Se você não produzir nada, você tem um custo de R$ 7. Sim, sim, você aplicou lá, tem mão de obra, né? Tem tudo, né? Tem equipamentos. Se você produzir um, você vai ter um custo de 9, 2 tem um custo, aí você vai dividir, tem uns mecanismos, né? Aqui está meio frio, tá bom? Então, vamos lá. Quantos pontos tem essa tabela? 3 pontos. Portanto, n é igual a 3. Certo? O grau, então, vai ser 3 menos 1. Lembra? O grau do polinômio é 2. Era, mas se eu chamasse aqui de outra letra, P2 de x, um F, pode? Pode. Ah, de preferência, a gente até não fazer com a mesma nomenclatura que está aqui, mas isso não é nenhum pecado, tá bom? Então, olha lá, eu já tenho o f de x0, eu já tenho o f de x1, eu já tenho o f de x2, lembra? x0, x1, x2. Aqui é o f de x0, o f de x1, o f de x2, eu já tenho. O que a gente precisa calcular são esses carinhas aqui chamados de L's, que são os Lagranges, tá certo? E aí a gente usa os macetezinhos aí para trabalhar nisso. Lembra? Eu trouxe as formulazinhas aqui, as relações, tá? Para facilitar, para o vídeo não ficar mais longo ainda. Mas eu vou lembrar disso aqui e a gente usa um macete. Olha, o macete dá direto, reto, sem maiores sofrimentos, tá bom? Deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar para não ficar tão... Já ficou gravado, tá? Para eu trabalhar aqui em cima e ficar mais fácil de eu fazer a leitura com vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer cálculos e para determinar este valor aqui, por exemplo, certo? Que é o L0 de x. Lembra, ó, L0 de x, o x0 não entra lá em cima, ele entra aqui no lugar do x embaixo, tá vendo? E lembrar que é produto, ó. Lembra que eu deixei aqui tudo isso, eu levei para lá. Agora, por que aqui só tem um produto em cima e um produto embaixo? Porque aqui é de grau 2. Se fosse de grau 3, teria mais um produto, tá certo? Então, vamos lá. L de 0. Não entra o x0 lá em cima, vai entrar o x1. Quem é o x1? É 1, certo? Vezes quem era? Vezes x menos x2. Quem é o x2? É 2. Então, aqui vai entrar x menos o x2, que é 2, certo? E aqui embaixo vai entrar como? Lembra que eu falei para você? Nesse contexto, nesse sentido, aqui embaixo vai entrar o x0, ó, que é 0, mas o x0, ó, x0. O x0 não é 0? Então, 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. Pronto. x0, aqui embaixo não é 0? Menos 2, portanto, vai dar menos 2. Pronto. E aí eu vou fazer a distributiva lá em cima. X vezes x, x ao quadrado, certo? Aí vai ficar x vezes menos 2, menos 2x. Mas eu não vou juntar com esse menos x. Então, dá o quê? Menos 3x. E por último, vai ficar quem? Menos 1 vezes menos 2, que dá quanto? Mais 2. Perfeito, certo? Tudo isso sobre quem? Olha lá, 1 negativo multiplicado por 2 negativo vai dar 2.
certo? Opa, já determinamos o nosso primeiro L, que é o L0. Agora vamos para o L1, para substituir aqui depois. Deixa eu mudar a cor. Então, lá, no L1, não entra lá em cima o x1. Então, vai ficar o quê? X menos x0. Eu vou colocar, mas não precisava. O x0 quem é? É zero. Fica até feio colocar menos zero, né? Vezes x menos x2. O x2 não é 2? Então, vai ficar x menos 2, certo? Ok? E embaixo era? Vamos fazer aqui embaixo. Ó. E embaixo? Lembra que aqui vai entrar o x1. O x1 não é 1? Então, vai ficar 1 aqui embaixo menos 0 é 1, certo? Vezes 1. Aqui embaixo é 1, ó. Vai entrar 1. Ó, 1 menos 2 é menos 1. Pronto, certo? E aí eu tenho lá em cima. Agora é fácil, né? X vezes x, x ao quadrado, certo? E x vezes menos 2, menos 2x. Menos 2x sobre quanto era? Sobre menos 1. Mas, eu já posso fazer o jogo de sinal aqui? Pode, não está errado não, tá bom? Se quiser deixar assim também pode, ok? Agora vamos aqui para o último. Calcular o L2. Agora vamos calcular o L2. Olha lá, o L2, o x2 não entra lá em cima. Lembre-se disso. Estou calculando o L2. O x2 não entra lá em cima. Vai ficar x menos quem? X menos 0, porque o x0 é 0, vezes x menos x1. Quem é o x1? É 1. Vai aqui embaixo, é 1, certo? Sobre. Aí, ó, entre o x2. Aqui embaixo entre o x2. Então, o x2 não é 2? Então, vai ficar 2 menos 0, 2. E aqui, 2 menos 1, 1. Ok, certo? Agora, vamos lá em cima. X vezes x, x ao quadrado. Ok? X vezes menos 1, menos x. Ok? E embaixo dá quanto era? Embaixo é 2, porque 2 vezes 1 é 2. Portanto, já determinamos os nossos L's. L0, L1 e L2. Agora, a gente vai substituir nesta expressão esses L's e determinar o nosso polinômio, que vai substituir este carinha que está aqui, que eu não conheço. E lembrar que para 0, para 1 e para 2, jogado nesse polinômio, que a gente vai determinar já já, vai dar os mesmos valores. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Eu deixei aqui do outro lado para ter bastante espaço. Então, eu vou ter ó, c de x, que eu podia chamar de outro nome, tá ok? Vai ser igual a 7 vezes quem? L0. Quem é o L0? Olha lá, é isso aqui. X² menos 3x mais 2 sobre 2. Não posso simplificar isso aqui. Isso aqui é soma e subtração. Então, nós vamos para lá e jogar esses caras lá, tá certo? Então, vai ficar o quê? X² menos 3x mais quem lá? Mais, vamos lembrar? Mais 2. Tudo isso sobre 2. Mais 2 e tudo isso aqui sobre 2. Mais 9 vezes o L1. Quem é o L1 era? O L1 é isso aqui, tá vendo? Esse é o L1, ó. L1, que é x² menos 2x sobre menos 1. Então, aqui vai ficar x² menos 2x sobre menos 1. Já podia ter feito o jogo? Sim, não tem problema, tá bom? Mais 22 vezes L2. Quem é o L2? Olha lá, x² menos x sobre 2, certo? Ok? X² menos x, né? Ops. Menos x sobre 2, né? Menos x sobre 2. Pronto. Substituir os L's. Agora a gente vai fazer essa continha aí, tá ok? L, como é que fica esse negócio? C de x aqui, tá? Como é que fica esse negócio aqui? Eu tiro o MMC, eu faço
a divisão desses coeficientes aqui, que é o produto, né, dos f de x0, x1, x2, e depois a distributiva, a maneira que você quiser. Bom, no enunciado desse exercício, não trata nada de casas decimais. Nada de casas decimais. Se não trata nada de casas decimais, significa que a solução disso aqui ou vai dar um valor exato, ou não vai poder resolver a divisão, porque não vai dar exato, e não, como não está mencionado, não menciona no problema número de casas decimais, então não poderia fazer. Mas nesse caso vai dar exato. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tirar MMC ou eu divido e multiplico. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trabalhar assim, ó. 7 dividido por 2 é 3,5, não é isso? Pronto. 3,5 vezes quem? Vezes x quadrado menos 3x mais 2. Eu fiz assim. Ah, eu quero deixar a fração? Não tem problema. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer essa divisão aqui. Dá quanto? Menos 9. Vai ficar menos 9x quadrado menos 2x, certo? Ok? E aqui vai ficar mais, eu vou fazer também essa divisão, ó, 22 por 2 dá 11. 11 que multiplica quem era? X quadrado menos x. Eu já poderia ter feito direto algumas coisas. Sim, você pode fazer direto. Eu estou fazendo todas as passagens, tá? Mas você pode fazer direto aqui, tá ok? E aí eu vou aplicar distributivo, não vou fazer tudo de uma vez, mas poderia. 3,5 vezes x quadrado, 3,5 de x quadrado, ok? Eu faria direto também, tá? E aqui, já fiz esses dois. Quanto que dá? 3,5 vezes 3. Dá 10,5. Negativo, não é isso? Mas eu poderia ter trabalhado com fração, seria mais... perfeito, tá? Isso, x. Mais quem? 3,5 vezes 2. 3,5 vezes 2 é 7. E aqui é só aplicar a distributiva mesmo. Vai ficar o quê? Menos 9x quadrado, certo? Menos 9x quadrado, mais quanto? Mais 18x, né? 9 vezes 2, 18. Aqui, mais 11x quadrado, 11x quadrado, né? E 11 vezes menos 1, que dá menos 11x. Tá ok? Agora vamos juntar aqui os termos semelhantes. E aí sim a gente já vai dar conta do nosso probleminha, da nossa solução. Tá certo? Portanto, nosso polinômio c de x, que é um polinômio do segundo grau, você vai juntar, ó, o 3,5 de x quadrado menos 9 de x quadrado mais 11 de x quadrado. Bom, 11 tira 9 aqui, que está negativo, vai dar 2, não é isso? 2 mais 3,5, o quê? 5,5, certo? Então, vai dar 5,5 de x ao quadrado, certo? Agora, vai juntar esses daqui, ó. Menos 10,5x mais 18x menos 11. Ó, 18 menos 11 é 7, não é isso? Positivo? Ó, 18 menos 11 é 7. 7 positivo somado 10 negativo, não é isso? 10,5 negativo, vai dar quanto? Aí você faz a continha sua aí, é 3,5, certo? Então, aqui vai dar negativo 3,5 o quê? X. Agora, você vai pegar o termo independente. Ó, só tem esse daqui. Então é só o 7. Só o mais 7. Certo? Ok? E se eu tivesse feito com fração, o que, que ia dar aqui no resultado final? Se eu tivesse feito com fração. Ó, aqui 5,5 é o quê? Não é 55 sobre 10? Ó, 55 sobre 10. Só que divide por 5, né? Olha lá. Aqui,
em fração 5,5 é 55 sobre 10. Só que 55 sobre 10 é 11 sobre 2. Lembra? Você simplifica lá, é 11 sobre 2 o quê? De x quadrado. Porque o MMC seria 2 aqui. Esse daqui ficaria o quê? Ó, 35 sobre 10. 35 sobre 10 é o mesmo do que? Isso, 7 sobre 2. Por isso que é x, né? 3,5x. E aqui continuaria o 7. Então, se você trabalhar com decimal, se você trabalhar com fração, daria esse. Lembre-se que eu falei lá no início, que se não está mencionado nada de casas decimais depois da vírgula, significa ou a solução vai dar exata, ou mesmo em fração, supondo que não desse exato ali, tá ok? Desse em fração e não desse a divisão exata, teria que deixar em fração. Tá ok? E aí lembrar que se eu pegar aqueles valores, ó, se eu pegar qualquer valor aqui, por exemplo, se eu pegar o zero, eu pego o zero e jogo aqui, ó. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, sobra quanto? 7. E quanto que está aqui? Opa. E quanto que está aqui? 7. Certo? Assim faria 1 daria 9, com 2 daria 22. Ok? Tá certo? Espero que tenha gostado. É uma solução mais longa, eu deixei todos os passos. Se inscreva aí no meu canal, tá bom? Me colabora aí, colabora comigo aí para eu deixar mais exercício, fazer mais coisa para vocês. Deixa lá nos comentários sugestões ou críticas ou envia pelo e-mail que eu deixei aí para você pedir alguma coisa, se, né, por questão de privacidade, você não quer deixar lá, tá bom? Então, eu sou o Era, da Era Palestras e Cursos, e conto com você para a inscrição, para me ajudar nesse plano de trabalho, tá bom? Até um outro vídeo.